A medalha Arlindo Fragoso, criada na presidência de Edivaldo Boaventura, homenageia os que prestam relevantes serviços às letras nacionais ou a esta academia. É com grande justiça que nós conferimos esta medalha ao deputado Marcelo Nilo. Peço ao acadêmico Roberto Santos que entregue o diploma respectivo. Com a palavra, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Nilo. Senhor presidente da Academia de Letras da Bahia, acadêmico Firmino Costa, senhor ex-governador do Estado da Bahia e atual presidente da Academia de Ciências da Bahia, meu querido amigo, professor Dr. Roberto Santos, senhor vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Inaldo Paixão, e senhor escritor, jornalista, acadêmico, deputado federal, meu amigo Jorge Góes, minha querida esposa, desde dia aqui presente, minha irmã, Rita, meu genro, meus amigos, acadêmicos, funcionários da Assembleia, minhas amigas e meus amigos. Há 40 anos eu saía do sertão, saía da cidade de Antas, do semiárido, para tentar vencer a vida política, empresarial, social na Bahia. Morei em pensionato, estudei em escola pública, entrei na Embasa como estagiário do governo do professor Roberto Santos e saí como presidente da maior empresa do Norte e Nordeste da Bahia. Alguns amigos sugeriram que eu saísse candidato a deputado, vez que eu conhecia o nosso estado. E em 1990, larguei minha vida privada, funcionário da Embasa, para ser candidato a deputado estadual. Imaginava ser deputado em um único mandato. Momentos difíceis da Bahia. E por 6 vezes conseguir, com o apoio do povo do nosso estado, ser deputado estadual. Eu sou o único deputado na história da Bahia que ficou 16 anos na oposição. Esperava, sonhava. Aliás, quantas vezes imaginei jogar toalha e voltar a ser engenheiro civil na empresa baiana de água saneamento. Mas eu sonhava que um dia a Bahia vivesse um momento democrático, de liberdade, um Estado de Direito, e por decisão do povo da Bahia,
e pelos meus pais, eu cheguei a ser presidente do Poder Legislativo, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Jamais imaginei, meu querido Joaci Góes, chegar onde cheguei. Jamais. Jamais imaginei chegar aqui na Academia Baiana de Letras do nosso Estado, Casa da Cultura, e receber esta homenagem. Por diversos momentos na minha vida pública, imaginei chegar, jamais imaginaria repetir uma emoção em cima de tantas emoções que eu tive na minha vida. Quando nasceu minha primeira filha, quando me elegi pela 6ª vez consecutiva deputado estadual, sendo o deputado estadual mais bem votado da Bahia, com quase 140 mil votos. Quando, pela 3ª vez consecutiva, elegi presidente da Assembleia, em uma votação secreta, uma casa plural de forças heterogêneas, casa do contraditório, de 61 votos em 63 existentes. Jamais imaginei ser eleito pela imprensa da Bahia e como parlamento, como pela 7ª vez consecutiva, como o melhor deputado daquela casa. 5 vezes como presidente da Assembleia e 2 vezes como deputado de oposição. Jamais imaginei sentar na cadeira de governador. Mesmo interino, mas uma emoção que talvez os meus amigos, as minhas amigas e minha saudosa mãe sentiram orgulho de um cidadão que sai da roça e chega ao cargo de massa do nosso Estado, desta parte com muito trabalho, com muita coerência e com muito respeito ao erário e ao povo do nosso Estado. É óbvio que tudo isso eu devo a diversas pessoas. Mas eu vou citar 3 que espelhei para que chegasse, talvez, esse momento na minha vida pública. Ao saudoso senador Josair Magalhães, que me ensinou na vida pública a manter os compromissos assumidos. Ao professor Roberto Santos, de ser coerente na vida. E ao meu querido amigo, o governador Jacques Wagner, respeitar o contraditório. Então, essas 3 características me levaram, talvez, a chegar nesse momento, que talvez o momento mais importante, de muita emoção, para uma pessoa que sabe que ser político no momento que vive o Brasil não é fácil. E nós, que deixamos nossa vida privada para nos dedicarmos à vida pública, temos que compreender o papel da mídia de ser um papel crítico e compreender que se o avião chegar no horário, nem um site, nem um blog, nem uma rádio, nem uma televisão não precisa. Mas se cair ou atrasar, todos os noticiários do Brasil são estampados nas suas páginas principais, nos seus editoriais principais. Portanto, para ser homem público hoje, precisa, na sua veia, correr o sangue de civil próximo. O cidadão, a cidadã, só deve ser político se tiver vontade de servir aos mais carentes e gostar de gente e gostar de povo. Ser homenageado pela academia é uma honra ímpar para qualquer cidadão, principalmente um homem público. E ser homenageado por essa figura ímpar, um empresário, um jornalista, um escritor, um político, um acadêmico, sem dúvida nenhuma, um dos homens mais preparados que eu conheci na vida pública, é o nosso querido Joaci Góes.
Portanto, acadêmicos, presidente, professor Roberto, Joyce Góes, talvez vocês não saibam a emoção desse momento que um sertanejo vive em uma das casas mais importantes do nosso estado. Quem nasceu na Bahia é uma das de Bahia de Jorge Amado, a Bahia de Anísio Teixeira, a Bahia de Mangabeira, a Bahia de Castro Alves, é também a Bahia da cultura. Meus queridos acadêmicos, minhas queridas acadêmicas, desejo começar expressando os meus profundos agradecimentos ao presidente dessa academia, Dr. Aramis Ribeiro, e a cada um dos seus confrades pela homenagem que acabo de receber. Estou consciente de que esta comenda é um estímulo para a continuidade de um trabalho cultural desenvolvido na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Nasci em Antas, como disse anteriormente, pequeno município do Nordeste, no coração do semiárido, filho de uma professora primária e de um agricultor, posteriormente político. Foi dos meus saudosos pais, Ademar e Edivaldo, que recebi o estímulo para a leitura e o estudo, obtendo a graduação em Engenharia Civil a custo de muito sacrifício. Há mais de 50 anos, eu lembro como hoje, quando eu era criança, quando eu era menino, naquela época nós não tínhamos nem um ginásio na cidade de Antas, no máximo era o primário. Eu imaginava que fazendo o primário, eu estaria concluindo a minha etapa na área da educação. Mas minha saudosa mãe me dizia: meu filho, vai estudar fora. Você é inteligente, você é esforçado. Eu sou apenas professora primária porque eu não tive a oportunidade de me formar no nível superior. Ela que saía de Antas para estudar em Elias Barreto, em cima de um burro, de um jegue, para poder alcançar o nível médio naquela época. E eu vim estudar em Salvador, graças à orientação dela, porque imaginávamos nós naquele momento, nesse caso, quando eu saí para estudar em Salvador, imaginei no máximo, talvez, ser engenheiro civil e chegar lá em casa a superintendente ou diretor. Estou aqui hoje assim, num momento ímpar da minha vida. Porque emoções políticas são importantíssimas para o político. Agora, a emoção na Academia Baiana de Letras, de tantas figuras ilustres, talvez seja, sem dúvida nenhuma, o momento mais importante na minha vida pública. Exerço atualmente o 6º mandato de deputado estadual, sempre consciente da compreensão exata da importância da educação e da cultura para o avanço econômico e social do nosso Estado e da nossa gente. Minhas senhoras e meus senhores, acadêmicas e acadêmicos, amigos aqui presentes, são atribuições maiores fixadas pela Constituição Federal e pela Carta Magna para as Assembleias Legislativas em todo o país fiscalizar e legislar. Na Bahia, com desvelo e espírito público, cumprimos integralmente com o nosso dever. Compete ainda ao Poder Legislativo auscultar a sociedade, identificar anseios ou reivindicações, bem como intermediar soluções para conflitos e reverberar os reclamos dos baianos. Alguém já disse que a Assembleia Legislativa funciona como uma caixa de ressonância da sociedade. Isto é verdade incontestável. Como é igualmente o dever do nosso Parlamento atuar vigorosamente para preservar a história da Bahia e dos baianos, como fomentar a nossa cultura. Numa síntese, compreendo cultura como a memória da inteligência dos outros. A principal ferramenta utilizada para atingir esse objetivo é programar editoriais que só nos últimos 5 anos, sob a nossa presidência, viabilizamos a publicação de 86 livros, todos com inegável valor cultural, literário ou histórico. Isso significa mais de um livro por mês.
Convenhamos, não é pouca para uma casa das leis. A maioria dessas obras estava esgotada, fora do catálogo das executoras comerciais, disponíveis apenas a preços proibitivos vencidos. Mas o programa editorial em execução contempla também trabalhos inéditos. Tratarei com mais vagar essa produção editorial em breve. Por ora, quero salientar que o relacionamento da Assembleia Legislativa com a Academia de Letras da Bahia marca inicial da atual produção editorial do Legislativo, vem de muitos anos. O programa começou em 1997, com o lançamento do livro Pau de Colher, um Pequeno Canudos, de Raimundo Estrela, que antecipa o convênio firmado entre a Assembleia Legislativa e a Academia de Letras da Bahia. São 15 anos. Estamos construindo, portanto, uma tradição. Minhas senhoras e meus senhores, acadêmicas e acadêmicos, amigos aqui reunidos, tenho um raro privilégio de presidir pela terceira vez consecutiva uma instituição republicana, essencialmente voltada para o debate político, integrada por contraditórios, em que não existe relação de autoridade e muito menos de subordinação entre os seus 63 ocupantes. Somos pares, portanto, somos iguais. Nesse momento, invejo a oratória do meu amigo, o intelectual e acadêmico Joaci Góes. Aliás, não por acaso, autor de A Inveja, pois não dispõe dos mesmos recursos. Confesso que fiquei emocionado e envaidecido com o conteúdo presente na saudação por ele proferida aqui. Generosidade do amigo. Joaci, sabemos todos, é homem de múltiplas aptidões, mas vou me restringir à sua faceta política. Especialmente no exercício do mandato de deputado federal, quando foi o artífice do Código de Defesa do Consumidor, pois ele sabe exatamente o que eu me refiro quando ressalto o fato dos deputados serem iguais, embora os iguais sejam muito diferentes entre si. Para a exata compreensão do ambiente comum aos parlamentos de todo o mundo, a frase "cada cabeça uma sentença", atribuída ao poeta e tribuno romano Públio Terêncio, define perfeitamente essa característica do legislativo. O que me leva a salientar o caráter excepcional e raridade mesmo das unanimidades eventualmente obtidas. Optei por fazer esse preâmbulo para enfatizar aos senhores e senhoras o justo orgulho que estou imbuído ao afirmar o apoio unânime. E faço questão de frisar unânime, porque emprestado pelo conjunto dos 63 deputados estaduais baianos ao programa editorial executado pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Nada mais justo, portanto, que partilhe a horrorosa comenda que acabo de receber com os meus pares na mesa diretora e com os demais parlamentares eleitos pelo povo da Bahia. A medalha Arlindo Fragoso não me pertence individualmente, é do Legislativo da Bahia. Discorrerei agora sobre o programa editorial da Assembleia Legislativa da Bahia. Essa verdadeira aventura editorial, em sua gênese, era apenas uma ação de marketing cultural, felizmente ultrapassada e convertida numa vigorosa ferramenta de afirmação da nossa cultura. Como lembrei brevemente instantes atrás, remonta aos anos finais do século passado a parceria entre a Assembleia Legislativa e a Academia de Letras, expressas em sucessivos convênios. O primeiro deles assinado pelo o então presidente Antônio Honorato, agora conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e do saudoso acadêmico professor Cláudio Veiga. Farei um parênteses para antecipar que a Assembleia Legislativa, num tributo póstumo ao querido professor Cláudio Veiga, reeditará o livro de sua autoria, Um Brasileiro Soldado de Napoleão, ano de 2012. Minhas senhoras e meus senhores, minhas amigas e meus amigos aqui presentes, até o convênio inicial com esta Casa de Letras, publicávamos apenas de forma tímida e eventual, ainda que fossem obras de elevado conteúdo, como duas pesquisas da professora e acadêmica Consuelo Novaes Sampaio, e perfis de ex-deputados estaduais que se notabilizaram. Mas eram publicações de interesse exclusivo do próprio parlamento, como disse, eventuais. A nossa abertura dos poros foi o convênio com esta academia, idealizado pelo professor Cláudio Veiga.
depois prorrogado e renovado por seus sucessores, os acadêmicos e escritores Edivaldo Boaventuras e Aramis Ribeiro Costa. Esse modelo se multiplicou. Seguiram os convênios firmados com outras instituições, como a Universidade Federal da Bahia, através de sua editora, com a Associação Comercial da Bahia, com a Universidade Estadual do Sudoeste e com a Câmara Baiana do Livro. Estabelecemos ainda parcerias com as instituições como a Fundação Casa de Jorge Amado, o Museu Eugênio Teixeira Leal e a Fundação PECA, entre outros. Com a Fundação Pedro Galmon, também dirigida pelo historiador Ubiratã Castro, somos parceiros no Prêmio Carta Matoso, que prevê a publicação de mestrado e tese do doutorado em História da Bahia anualmente premiadas. Minhas senhoras e meus senhores, acadêmicas e acadêmicos, queridos amigos, não será por modéstia, mas por justiça, que lembro a importância da gestão do deputado Cláudio Ferraz na presidência da Assembleia Legislativa, na ampliação desta ação cultural. A partir de 2007, coube dinamizar e intensificar as bases do convênio com a Academia de Letras. Além disso, triplicamos o investimento orçamentário na produção, edição e publicação de livros. A ligação do Parlamento com a Academia trouxe o lume importantes títulos, entre eles o maior êxito de tiragem, a biografia de Rui Barbosa, escrita pelo senador e acadêmico Luiz Viana Filho. Quero registrar que recebi diversos telefonemas de vários senadores da República, parabenizando o Poder Legislativo pela edição desse livro do saudoso Luiz Viana Filho, que conta a biografia de Rui Barbosa. Foi também associada à academia que editamos Poesia Reunida, da acadêmica Miriam Fraga, bem como os 2 volumes de A Noite dos Coronéis, do saudoso acadêmico Guido Guerra. Para ordenar a produção editorial, criamos nos últimos 5 anos alguns selos, todos abrigados nas edições da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. O primeiro foi o selo Ponto da Memória, título sugerido por Guido Guerra, exclusivo para reedições de livros antigos, como os clássicos Cascalho, do acadêmico Herbert Salles, e o Leque de Oxum, de Vasconcelos Maia, e Tempos Temerários, do jurista, romancista Nestor Duarte. Obras há décadas fora do alcance das novas gerações. O selo Cangaço contempla obras voltadas para esse fenômeno social do Nordeste na primeira metade do século passado. Nicho, o surpreendente apelo por parte dos leitores. Publicamos Dadá e Por Isso, de Antônio Amaury Corrêa de Araújo, talvez o maior especialista brasileiro do gênero, A Última Semana de Lampião, do jornalista Joés Conrado, e o clássico O Mundo Estranho dos Cangaceiros, do mestre Estácio Lima, que, por sinal, lançaremos nova e primorosa edição ainda este ano. Criamos aí um selo exclusivo para livros inéditos, a primeira edição, inaugurado com o título Assassinos da Liberdade, do acadêmico João Carlos Teixeira Gomes. Merece destaque nesse selo os livros A Longa Viagem de Guilherme Haga e Contos de Sexta-feira, do acadêmico Carlos Ribeiro. Nesse período, editamos ainda outras coleções significativas. Destaco aqui os 6 volumes sobre a história do comércio baiano, através de um convênio com a Associação Comercial da Bahia, idealizada pelo ex-presidente daquela instituição, meu querido Eduardo Moraes de Castro, que está aqui presente. E a coleção Memória da Bahia, que traz à luz em 5 volumes um ciclo de 100 palestras organizada pelo professor José Calazans entre 1985 e 1995 no Museu Eugênio Teixeira Leal. O 4º tomo dessa coleção será lançado na primeira semana de dezembro. Porém, quero fazer destaque especial para a iniciativa inteiramente concebida na própria Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a coleção Gente da Bahia, com 18 volumes lançados, 10 outros em processo de impressão na empresa gráfica da Bahia, totalmente voltada para o resgate da memória dos baianos eminentes, dos mais variados campos da atuação humana, personagem e significativa expressão popular. Sob perfis biográficos de ícones da época áurea da Bahia, como personagens inesquecíveis como Caribé, Calazans Neto, Juarez Paraíso, Gordurinha, Carlos Lacerda,
Lindbergh Cardoso, Riachão, Guido Guerra, nas artes plásticas, música e literatura. Ou ainda de Edson Carneiro, Timóteo Amoroso, Nelson Carneiro e Roberto Pires na política, antropologia e humanidades. E também de Maria Bonita, Walter Spindler, Mestre Pastinha, Clarindo Silva, a Mulher de Roxo, Gabriel Saraiva no campo da baianidade. A falta de definição melhor desses símbolos de uma época. Aproveito para anunciar que estão em processo de impressão os perfis de Juliano Moreira, Elcimar Coutinho, Sandro Stalferri, Hanse Bahia, Mário Cravo Júnior, Chico Pinto, Milton Santos, Aristides Maltês e Simões Filho. Outros 10 volumes estão sendo editados referenciando a memória de Jorge Calmon, Silvio Robato, Edgar Santos, Assis Valente e Rex Schindler, e dentre outros. Essa coleção tem sabor especial porque todos os livros foram escritos por jornalistas, a maioria estreando na literatura, o que conferiu a essa iniciativa o caráter de incentivo para a nova geração de escritores do nosso Estado. Talvez a mais ambiciosa das coleções do programa editorial da Assembleia Legislativa seja a que hoje estamos lançando em parceria com esta casa, vez que pretende reunir grandes mestres da literatura de nossa terra. A começar pelo volume A Bahia Já Foi Assim, da folclorista e pesquisadora Hildegardes Viana, que inclusive mereceu do mestre Jorge Amado a seguinte consideração: os estudos baianos tornaram-se mais ricos com a publicação desse livro, então agradável leitura, onde há o aprender em cada página. Minhas senhoras e meus senhores, acadêmicas e acadêmicos, meus queridos amigos, ao encerrar, agradeço uma vez a distinção que recebi dessa egrégia Casa de Letras, e lembro que certa vez, ao prefaciar dos nossos livros, confessei que a minha linha com Monteiro Lobato, autor da lapidar e conhecida sentença: um país se faz com homens e livros. Portanto, minhas amigas e meus amigos, talvez este momento, há muitos e muitos anos na vida, que jamais lembro. Porque ser político é uma vocação que você só deve ser se você gostar de gente, gostar de povo. Mas receber, neste momento, num momento talvez ímpar da minha vida pública, porque eu sempre disse às minhas 3 queridas filhas: todos os dias que vocês acordarem, pensem sempre subir mais um degrau na vida. Procurem sempre ter esperança de crescer, sem passar por cima de ninguém. Sempre coerente e justo, e procurando saber que o mais importante da vida pública é servir o próximo. Sou político, sou engenheiro, sou homem que larguei minha vida privada, minha vida de engenheiro civil com especialidade em saneamento básico, para me dedicar àquilo que eu imaginava um dia ser: um homem que gostasse de servir, principalmente os mais carentes. Quero dizer a todos vocês aqui presentes: muito obrigado, porque o homem público, o oxigênio do homem público é quando há o reconhecimento. Esse reconhecimento não é para o cidadão Marcelo Nilo, é para a Casa das Leis. É da casa que elabora as leis do Estado e fiscaliza o Executivo. Todos vocês sabem do meu apreço, da minha gratidão e da minha lealdade ao governador Jacques Wagner. Mas, quando decidi pleitear o voto dos pares para ser presidente do poder, eu disse à Bahia e principalmente ao governador: a partir deste momento, aquela casa passa a ser independente, mais harmônica com os outros poderes. O Brasil só será justo se as leis forem cumpridas. E a Constituição Federal, a Constituição Estadual
Dizem que os poderes são harmônicos, mas independentes. Cada um contribuindo na sua função. O poder executivo executando as leis. O poder legislativo elaborando as leis. E o poder judiciário analisando as leis. Portanto, meu querido Joacir, eu tive o prazer de almoçar no dia de hoje. Muito obrigado ao presidente da Academia de Médicos da Bahia. Muito obrigado por essa oportunidade, porque se eu estou sentado no segundo cargo mais importante do Estado da Bahia, eu devo ao povo do nosso Estado. Eu devo aos meus familiares que sempre compreenderam o momento que vive um homem público, de sempre procurar servir ao nosso Estado. A Bahia, repito, nascer nessa terra é uma dádiva de Deus. E todos nós, do mais humilde ao mais graduado cidadão baiano, temos todos os dias lutar para que a nossa Bahia sempre esteja à altura do seu povo. Muito obrigado, Academia Baiana. Esta coleção que hoje lançamos está muito bem explicada na nota inicial, que deverá estar também em outros volumes, assinada pelo presidente da Assembleia e pelo presidente da Academia. Como é muito pequena, eu vou ler. A coleção Mestres da Literatura Baiana representa um esforço conjunto da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e da Academia de Letras da Bahia para publicar obras fundamentais da literatura baiana. Primeira literatura do Brasil, quando o país ainda se formava e Salvador era a capital da colônia, a literatura baiana encontrou a sua linha contínua de produção no final do século XIX. Atravessou o século seguinte, mantendo-se em alta qualidade, chegando enriquecida e com grande vigor aos nossos dias. Alguns de seus autores alcançaram fama nacional e até internacional, tornaram-se essenciais para a literatura brasileira. Outros, apesar do alto mérito de seus trabalhos, permaneceram circunscritos à Bahia. Obras de grande valor literário e de enorme importância para a cultura baiana e brasileira tiveram um público limitado e hoje se encontram esgotadas. A coleção Mestres da Literatura Baiana contempla todos os gêneros literários, autores vivos e mortos, tendo como critérios a qualidade da obra e sua importância no contexto da literatura baiana. Dessa forma, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e a Academia de Letras da Bahia contribuem para o maior conhecimento e a preservação do valioso trabalho dos mestres das nossas letras. A escolha de Idelgardes Viana para ser a primeira publicada nesta coleção não foi difícil. É, ao mesmo tempo, uma homenagem à própria Idelgardes e à Bahia, que ela retrata, recria e preserva nas suas obras. Idelgardes Viana foi desta academia, da cadeira 36, foi colunista do jornal A Tarde, de 55 a 99, onde todas as segundas-feiras escrevia uma crônica sobre folclore e sobre costumes. Idelgardes foi uma pessoa fascinada pelo pai, Antônio Viana, que também era folclorista, que foi acadêmico, foi desta casa. E foi também colaborador da Tarde e também mantinha uma coluna de
crônica de costumes. E foi essa admiração imensa de Delgares pelo pai, esse enorme amor que ela tinha por Antônio Viana, que a levou a seguir os passos do pai. E se tornou, sem dúvida alguma, a maior estudiosa dos costumes da Bahia até aproximadamente os anos 40, talvez pegue inícios dos anos 50, mas ela própria situa em 40. Uma Bahia que já não existe e tão estranha que se torna fascinante aos olhos das pessoas de hoje que não conheceram a cidade do Salvador, aquela Bahia, aqueles costumes. Esse livro já está em 4ª edição, esta é a 4ª edição, e sempre que ele é lançado é um sucesso extraordinário, não apenas pelo que ele conta, essa Bahia que já não existe e que pode ser vista perfeitamente com todas as cores, todos os cheiros, todas as maneiras, todos os gestos dessa obra de Delgares, mas também pela forma como ela conta. Quem aqui conheceu Delgares deve estar neste momento imaginando Delgares como se ela estivesse aqui sentada nessa cadeira a falar para um auditório. Era uma extraordinária palestrante, uma pessoa que, quando começava a falar diante de um auditório, ela seduzia, encantava até pelas impropriedades que ela dizia, porque Delgares, como se dizia nesse tempo que ela retrata, não tinha papas na língua. O que ela queria dizer, ela dizia. Era uma pessoa irreverente, mas irreverente com muito talento e muito respeito. Respeito principalmente pelo trabalho que ela realizava e pela Bahia, porque ela era uma apaixonada pela Bahia. Publicar Delgares, do pórtico desta coleção, que será, sem nenhuma dúvida, uma coleção de referência das letras baianas, é uma homenagem a ela própria e uma homenagem à nossa terra. Os livros seguintes, os 2 próximos volumes, manterão esse nível, porque publicarão os contos e as novelas reunidas de um dos maiores escritores brasileiros, que é Hélio Pólvora, que está aqui sentado. Temos a certeza de que, muito breve, nós anunciaremos o lançamento desses 2 livros, talvez em outubro. E ainda este ano publicaremos as poesias de Afonso Manta, um poeta baiano, que publicou pouco, chegou a publicar, não chegou, publicou pouco, mas uma poesia de alta qualidade, resgatada e organizada pelo nosso grande poeta Rui Espira Filho. Esse será o 4º volume dessa coleção. E daí por diante, essa coleção Mestres da Literatura Baiana seguirá nesse nível literário, guardando as obras fundamentais da literatura baiana. Eu não posso deixar de agradecer nesse momento a algumas pessoas para que esse livro saia dessa forma como nós estamos querendo. Paulo Bina, chefe de comunicação social da Assembleia Legislativa. Bélio Pinheiro, assessor para assuntos culturais, que não perde a paciência diante das minhas exigências e dos meus questionamentos e das minhas cobranças, e tem esse enorme conhecimento também da cultura baiana, a ponto de nos ajudar bastante nessas escolhas. E também aos meninos, eu chamo meninos da P55, Marcelo e André Portugal, que também recebem telefonemas quase diários do presidente desta casa, cobrando esse livro e cobrando pequenas coisas. Quero agradecer a Joacim, essas palavras que representaram a academia, mesmo ele doente, é um grande orador. Imaginem se não fosse, mas Joacim é orador de qualquer forma. E quanto ao deputado Marcelo Nilo, deputado
quero dizer apenas que obras como esta que nós estamos lançando aqui, seguramente levarão o seu mandato ao infinito, pelo menos no reconhecimento daqueles que fazem cultura na Bahia. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a sessão.